Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Rigel. Nessa aula vamos fazer uma questão da prova do Enem 2023, primeira aplicação. Então, a questão fala o seguinte: uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Está aqui o gráfico de barras, né? Comparando os valores da média, mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Ele quer relacionar, né? Média, moda e mediana, saber se são iguais, quem é maior, quem é menor. Veja que se trata de um problema de dados agrupados, né? Porque os dados eles estão aqui num gráfico de barras, então os dados são agrupados. Aí, algumas coisas que são importantes a gente pensar em problemas de dados agrupados. Porque os dados agrupados, sempre você vai ter o dado e a frequência do dado, que pode ser uma frequência que seja ou a quantidade de elementos que tenha, ou a porcentagem, né, o percentual de elementos que eu tenho. Nesse caso, é a quantidade. Mas, assim, primeiro ponto é você saber quem é dado, quem é frequência. Porque, tem quantidade de motoristas e tem quantidade de viagens realizadas. Quem é que é o dado, quem é que é a frequência? Uma maneira bem prática de você saber qual é o dado é você ver a pergunta que ele está fazendo. Comparando os valores da média, mediana e da moda da distribuição das quantidade de viagens realizadas. Então, a quantidade de viagens realizadas é que é o dado. Então, é interessante, ou pelo menos eu acho interessante, pegar esses dados que estão aqui no gráfico e colocar numa tabela, que é a chamada tabela de frequências. Então, nessa tabela, eu vou botar assim, quantidade de viagens realizadas, que é o dado, né? E do lado aqui, vou colocar a quantidade de motoristas, que vai ser a nossa maravilhosa frequência. Ok? Então, esse primeiro valor aqui é o dado, que é o que eu vou calcular, a média, a moda, a mediana, e a quantidade de motoristas vai ser a frequência. Professor, por que é importante você saber quem é dado, quem é frequência? Porque o cálculo, tanto da média, quanto da moda, quanto da mediana, vão depender do que é dado e principalmente do que é frequência, né? Tanto a média, quanto a moda, quanto a mediana vão usar a frequência. Então, bora lá. O que é que eu tenho? A quantidade de motoristas, a quantidade de viagens vai de 1 até 7. Então, vou botar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E a quantidade de motoristas vai ser o quê? Para uma viagem, eu tenho 10 motoristas. 2 viagens, também tenho 10 motoristas. 3 viagens, tenho 55 motoristas. 4 viagens, eu tenho 25 motoristas. 5 viagens, não tem ninguém. 6 viagens, tem 50 motoristas. E 7 viagens, também tem 10 motoristas. Beleza, então essa aqui é a minha tabela, a chamada tabela de frequência, né? Aí, assim, o mais fácil é identificar a moda, porque quem é a moda? A moda vai ser o dado que tem a maior frequência simples que eu falo, né? Então, qual é o dado que tem a maior frequência? Dentre as frequências aqui, a maior é 55, né? Dentre os dados aqui, o que tem a maior frequência é 55. Aí, qual é o dado que tem essa frequência? O dado 3. Então, a moda vai ser 3. Né? Então, a moda é o dado com a maior frequência. Dado com a maior frequência. Vou até botar assim, frequência simples, né? Que daqui a pouquinho eu vou falar sobre um outro tipo de frequência, que é a chamada frequência acumulada. Então, é o dado com a maior frequência simples. Então, a moda vai ser 3. Então, vamos deixar aqui, né? Moda é igual a 3.
Beleza, vamos calcular logo também a mediana, porque a mediana também não vai dar tanto trabalho para a gente fazer, para a gente encontrar, né? Só que a mediana para dados agrupados, eu tenho que encontrar o que a gente chama de frequência acumulada. Então, vou botar aqui do lado, ó, a frequência acumulada. A gente vai usar a chamada acumulada. A gente vai usar a chamada frequência acumulada. Professor, o que seria essa frequência acumulada? Eu vou somando as frequências simples. Então, vou pegar, ó, o primeiro dado é 10, né? A frequência é 10. Aí, o segundo dado, mais 10. Aí, 10 mais 10, 20. Aí, o terceiro dado é 55. Ó. 10 mais 10, 20, mais 55, 75. Aí, o quarto dado, 25. Aí, 10 mais 10 mais 55 dá 75, mais 25, 100. Então, você vai somando, né? Deixa eu botar uns tracinhos aqui só para não passar um para o outro, né? Ó, você vai somando as frequências simples, que é o que a gente vai chamar de frequência acumulada. Aí, 100 mais 0 vai continuar sendo 100. Aí, 100 mais 50 vai dar 150. E 150 mais 10 vai dar 160. Lembrando que o total de motoristas é 160, né? Aí você percebe que a frequência acumulada, o último dado, a frequência acumulada do último dado é o próprio total. E não tem sentido nenhum eu somar essas frequências acumuladas, né? Não tem sentido eu somar. Certo, professor, mas e aí? Para que você fez essa frequência acumulada? Porque a mediana vai ser encontrada a partir dessas frequências acumuladas. Porque o que é a mediana? O que é a mediana? É o dado central do conjunto de dados que eu tenho. Pode ter um dado central, pode ter dois dados centrais. Então, vou botar aqui, ó, a mediana. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar. Eu posso ter um ou dois dados centrais. Quando é que eu sei se vai ter um? Quando é que eu sei se vai ter dois? Se vão ter dois dados centrais? Quem vai me dizer é a quantidade de dados que eu tenho. Se a quantidade de dados for par, que é o caso dessa, né? Eu vou ter dois dados centrais. Se a quantidade de dados for ímpar, eu vou ter um único dado central. Ó, um único dado central. Tem até uma fórmula para você calcular qual é a posição desse dado central, né? Não sou muito fã de fórmula, mas tem gente que gosta. Ó. É o n mais 1 sobre 2. n mais 1 sobre 2 seria a posição ou as posições dos dados centrais, do dado ou dos dados centrais. E certo, e quem é esse n? O número de dados. Então, por exemplo, se eu boto 160 aqui, 160 mais 1, 161. Dividido por 2, você diz, pô, professor, mas 161 dividido por 2 vai dar 80,5. Né? 161 dividido por 2 vai dar 80,5. E aí, eu vou ter um dado que está na posição 80,5? Não, é porque, nesse caso, eu tenho dois dados centrais. Então, se a posição é 80,5, eu tenho o 80 e eu tenho o 81. Então, ó, eu vou ter os dois dados centrais, vou escrever aqui, ó, os dois dados centrais estarão na 80ª e 81ª posições. 80ª e 81ª posições. E aí é onde entra a frequência acumulada, porque eu vou ter que procurar qual é o dado que tem a frequência acumulada igual, ou, se não tiver nenhum igual, a primeira imediatamente maior do que ela. Então, ó, tem algum dado que tem frequência acumulada igual a 80 ou igual a 81? Não. Qual é o primeiro aqui imediatamente maior do que ele? Do que eles, no caso, né, que são dois. O primeiro imediatamente maior vai ser o 100. Né? Esse 100, não esse, né? Porque é o primeiro imediatamente. Você vai de cima para baixo e vê qual é o primeiro imediatamente maior. Né? Então, como o primeiro imediatamente maior é 100, então a mediana vai ser exatamente o dado que tem essa frequência imediatamente maior. Então, quem é a mediana? 4. Ó. Repetindo,
Repetindo, você primeiro acha a posição ou as posições dos dados centrais. Professor, como é que eu cheguei aqui nessas posições? Eu usei essa fórmula, ó, n mais 1 sobre 2, onde o n é 160, mais 1 sobre 2, vai dar 80,5. Como não existe uma posição 80,5, você pega o primeiro imediatamente menor, que é 80, e o primeiro imediatamente maior, que é 81. Então, essas são as posições dos dados centrais. Posições dos dados centrais. Depois, eu faço o quê? Eu olho para a frequência acumulada e me pergunto, tem algum dado com a frequência acumulada igual a esses valores? Não. Então, se não tem ninguém igual, eu pego o primeiro imediatamente maior. Qual é o primeiro imediatamente maior? 100. E aí, a mediana vai ser exatamente o dado que tem essa frequência imediatamente maior. Beleza? Pronto. E o último caso, né? Moda e mediana já foram, né? A moda é menor do que a mediana, então já dá para até descartar, né? Ó, já dá para descartar a letra A, porque aqui ele está dizendo que a mediana é que é menor do que a moda, né? Então, já dá para descartar a letra A, já dá para descartar a letra B, que está dizendo que a mediana e a moda são iguais. Já dá para descartar também a letra C, né? Porque ele está dizendo que a mediana é menor do que a moda. Aí, ou é a letra D ou é a letra E, né? Que a moda é menor do que a mediana. Ó, moda menor que mediana, moda menor que mediana. Agora, eu preciso calcular a média. Aí, como que eu vou calcular a média? Eu vou calcular a média fazendo, como é uma média ponderada, né? Eu vou ter que fazer aquela história da multiplicação pela frequência. Então, vou ter que fazer, ó, esse vezes esse, 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 esse vezes esse. Então, vou pegar os resultados aqui, vou somar todos esses resultados e depois vou dividir pela quantidade de, nesse caso, a quantidade de motoristas, que é a soma das frequências. Então, a média para dados agrupados, você calcula assim, né? O primeiro dado vezes a primeira frequência, mais o segundo dado vezes a segunda frequência, mais o terceiro dado vezes a terceira frequência, até o último dado vezes a última frequência, dividido isso tudo pela soma das frequências, né? Aquela história da média ponderada. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Ó? 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 55, 165. 4 vezes 25 dá 100. 5 vezes 0 dá 0. 6 vezes 50 dá 300. 7 vezes 10 dá 70. Vamos somar isso aqui? Vamos somar? Ó, vamos somar assim, fica mais fácil. Ó. 70 com 10 com 20 dá 100. 100 mais 100, 200. Mais 300, 500. 500 mais 165 dá 665. Então, ó, a média vai ser 665, que é essa soma toda, né? Dividido por quanto? Por 160, que é a soma das frequências. Então, vamos fazer essa conta, né? 665 dividido por 160. Aí vai dar quanto aqui? 4, né? 4 vai dar 640, aí vai sobrar 25. Então, já vê que é maior do que 4, né? Porque eu vou botar um zero e uma vírgula aqui, mas vai ser maior do que 4. Se quiser botar, vai dar 4,1, 4,2, né? Vou botar assim, aproximadamente 4,1, né? Porque ainda vai sobrar 90 aqui, ainda boto mais um zero para continuar a divisão. Mas posso dizer que é aproximadamente 4,1. Então, a média é aproximadamente 4,1. O importante é saber que é maior do que 4. Então, consequentemente, ó, a moda vai ser menor do que a mediana, que, por sua vez, vai ser menor do que a média. Ou seja, gabarito letra E de explicar. Beleza? Uma questão que deu um pouquinho de trabalho, porque foi uma questão que ele pediu. É uma questão 3 em 1 aqui, né? Que ele pediu a moda, a média e a mediana. Se ele pedisse só um deles, teria só 1/3 da dificuldade, né? Então, cada um deles deu uma dificuldade maior, por isso que ficou uma questão um pouco mais longa. Ok? Não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, Explica aí Oficial. Segue, comenta, curta, compartilha nossos vídeos para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu? Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.